Saudações a todos, sou Marcos Araino, Babalô e Calgondá. Esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito www.urumilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog, lá tem textos, são dezenas, cara, muitas dezenas de textos com mais de 10 anos, muito bem mais de 10 anos, né, de texto publicado. Não deixe de visitar o blog, porque tem bastante informação lá para todo mundo. Bom, esse é um vídeo de resenha de livros, tá certo? Então, bem rapidinho, vou lá. E hoje eu vou falar, eu vou fazer um comentário rápido sobre dois livros que eu já tinha feito resenha, mas algumas pessoas fizeram comentários, mandaram e-mail, e eu queria fazer alguns esclarecimentos adicionais. Então, o primeiro livro que eu vou falar rapidamente é esse livro do Heraldo, Dr. Heraldo Xangô, falecido já, né? Infelizmente, como eu já contei a história do livro, né? Esse livro sobre Mistérios de Odu 2, 700 ebó dele. Ele tem dois livros com esse mesmo nome, um mistério chamado Odu 1 e o 2. Não tem nada demais, eu não vou nem fazer resenha sobre ele. Eu não tenho nada de bom nem de ruim a falar. Ele representa bem aquela coisa do Ifá do Candomblé. Mas esse aqui eu recomendei para todo mundo. Eu vou fazer um comentário. Alguém me questionou com relação aos Odus que estão aqui, porque é complicado. Sobre os nomes, né, sobre o conteúdo, e eu vou fazer uma informação complementar. Olha só, veja bem, esse livro reflete uma tradição, um conhecimento que tem dentro do Candomblé de Odu. O Candomblé desenvolveu, essa é uma história que eu vou contar um tempo para frente, quando eu terminar o texto sobre isso. Vai ser um texto grande, complicado, talvez vire até um livro que eu faço, eu boto no Amazon, um livro pequeno, que eu vou falar sobre essa história do Ifá que o Candomblé criou, tá certo? O Candomblé criou uma jabuticaba, né? Uma coisa que, quando a gente fala jabuticaba, que é uma coisa que só tem no Brasil, né? Que é o Ifá dele. Eu levantei a história, falta só fechar algumas pontas dessa história, que eu vou contar essa história do Ifá dentro do Candomblé. Dentro dessa coisa, isso começou inclusive com o Bamboché, quando veio aqui com os africanos, ou seja, começou no século XIX, tá certo, né? Bom, e esse conhecimento gerou, para quem não conhece, então estou falando uma coisa que a pessoa não conhece, gerou uma série de ebós associados ao Odu, né? Os 16 Odu, como são usados no jogo de Búzios, como usados no jogo de Búzios, com os mesmos nomes do jogo de Búzios, eles têm uma série chamada de ebós de Odu. Tá? Isso é uma tradição, um conhecimento que o Candomblé tem. Como eu disse, tem pessoas que podem não conhecer isso. Esses ebós de Odu são muito interessantes, tem uma forma muito especial de fazer, são colocados em locais, nenhum deles leva sangue, tá certo, né? São sempre oferendas, né? Alguns existem alguns casos que tinham bichos, mas os bichos são sempre soltados vivos, é sempre assim que funciona. Existe uma tradição lá de montagem, são sempre muito bonitos, vou dizer uma coisa, são muito bonitos os ebós em si, que são feitos dentro de Odu, né? No Candomblé. E essas oferendas, esses adimu que são feitos, cara, são lindos, são bem bacanas mesmo. E o que acontece? Como eu falei, existe um material que algumas pessoas tinham. O Doté, ele juntou esse material. Então, o que esse livro tem é esse material que tinha por aí. Como eu falei no negócio, eu vi um manuscrito do material, mas que era exatamente igual ao material do Doté. O Doté chegou muitos anos atrás, pegou o computador dele, montou lá, fez o livro e publicou, tá certo? Beleza, tá aqui. Então, o que tem aqui dentro? Então, olha só, esse aqui vai lá, cara, ele fala, aqui dentro tem os Odus na sequência do Candomblé, na sequência de Búzios, tá certo? Só que junto com o Odu, ele diz aqui, né, ele às vezes dá um nome diferente, dá um complemento aqui, né, por exemplo, esse aqui do Ossá tá muito igual, né, ele fala aqui, ó, ebós dos humos Odu de Jonilê, energia do Vodun Lissa, Gama, Orixá, Oxalá e Inquisizambi. Ele junta tudo, ele era Doté, né? E faz uma mistura de bastante coisa. Às vezes tem lá Omodu Ofun Untun lá, né? Aqui, esse do Ofun aqui, ó. Omodu Ofun Oguetó. Omodu Ofun Odié. Olha só, existem vários nomes aqui interessantes. Olha lá, Omodu Obará Odé. Omodu Obará Kibuko Odé. Cara, olha só. Né, que eu tenho a falar sobre isso. Eu vi esses nomes, eu nunca tive curiosidade para perguntar para o Heraldo. Eu conheci o Heraldo, tá certo? Eu conhecia, era amigo dele. E nunca sei. Mas assim, como eu usava isso aqui, como eu recomendei, por que eu usava? Cara, eu basicamente usava pelos meios, né? Ou seja, está lá. Obará, Ossá, Jonilê, o cara
eu usava os meiji. E entendia, dentro da sequência assim, esse negócio de Omodu, dos nomes lá, eu ignorava isso. Para mim, de uma boa, eu ignorava. Aquilo ali, Obará, tudo que está dentro ali é bode Obará. Aí como é que diferenciava? Dois processos. Primeiro, os ebós dele, aí é questão de experiência, percepção do olhador, tá certo, né? O ebó tem lá uma referência do local. Então tem ebó que é da mata, tem ebó que é do mar, tem ebó que é de montanha. Então, assim, os ebós têm um destino onde é feito. Então, baseado na sua experiência, no seu conhecimento, você vê do problema que deu lá no jogo, da coisa da pessoa, do orixá envolvido, você escolhe é uma das indicações, o meio que aquele é feito. A outra coisa são os elementos que estão. Pelos elementos que tem lá, você sabe se são elementos mais de orixá ou de outro orixá. Tá certo? Então, e por último, quando não tinha lá, eu selecionava quando eu tinha 2, 3, 4, que eu achava esses 4 aqui tão razoáveis. Cara, eu usava o próprio jogo para selecionar qual dos 4 eu ia fazer, tá certo? Então, era assim que eu fazia, tá certo? Era assim que eu fazia. Eu usei isso aqui durante muito tempo. Eu já falei, com sucesso, mas usava assim. Eu ignorei esses nomes, Omodu aqui, ignorei os nomes, olha só, não Omodu. Quando eu usava isso aqui, eu usava com Odu Meiji, nem procurei saber o modulo, não usava, não me interessava, o negócio era Meiji, e sempre usei esse ebó como Meiji, e sempre foi muito bom, e sempre foram muito adequados, certo? Então eu recomendo, quem for isso, use como Meiji, só que tem que ter experiência. Então, infelizmente, é o seguinte, muitos livros que eu recomendo aqui, são livros que dão para você assunto, não tem nenhum livro didático que ensina a fazer. Então, quando eu digo o seguinte, cara, você tem que usar a sua experiência, seu conhecimento pelo local onde aquilo vai ser feito, né? Tem lugares assim, ó, tem que fazer no alto da montanha, tem o ebó que você faz no alto da montanha, tem o ebó que você faz na praia, tem o ebó que depois você fez isso, você despacha em tal lugar. Pela sua experiência, você tem que saber, cara, qual é o que mais se aplica. Não, isso aqui eu vou fazer em tal lugar, eu prefiro esse, prefiro aquele. Os elementos ligados ao orixá que está respondendo, que está fazendo aquilo, isso tudo é importante. Cara, não tem como ensinar, isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Esse livro, né, com os ebós aqui, te dão as informações, porque você precisa fazer as oferendas, tá lá, e aqui tem as oferendas muito legais, muito bem feitas. Então, reforço, é isso, mas é só a mecânica de usar isso. Não tem, repito, não tem essa história de processo didático. O outro que eu ofereci também, gente comprou e tal, de Lobum, vou repetir, gosto muito desse livro aqui, do Chanilele, de Lobum, e vou falar de novo. Esse livro reflete jogo de búzio pela tradição, do jeito que os cubanos fazem. Na verdade, os cubanos fazem de algumas maneiras. Eu, como já falei no outro negócio, comprei, cara, acho que todos os tratados de cubano que falavam sobre jogo de búzio, eu tenho, tá certo? Eu tenho. Li todos, tá? Esse aqui é o melhor, é o que presta. Os outros não são ruins, mas assim, esse é o melhor, tá certo? Esse é o melhor. Esse aqui ele tem uma história sempre a parte interessante, quando os cubanos contam a história deles mesmos, é interessantíssimo, né? E aí depois ele fala, ele ensina, assim, o livro tem um início, tem uma mecânica, ensina como joga, como é que faz, como é que você tira, você determina o sobô, aí você escolhe quais são os tipos, por que você escolhe o significado daquelas coisas, o uso de bo, ele tem uso de bo, por que você usa, como usa, cara, tem tudo aqui. Esse livro dá uma base muito grande, se você quiser entender como é que é a mecânica de Fá, é assim que foi, assim, ele ensina. A primeira vez que eu vi foi nisso aqui, tudo que eu vi aqui se confirmou daí para frente, foi a minha primeira base para poder entender isso, foi esse livro aqui. Então é muito interessante a forma como ele ensina, se você quiser entender como o Babuloto trabalha, começa por isso aqui, é assim que trabalha, exatamente daquela mesma maneira, com aquela mesma mecânica. E os ireios, os usobô, isso varia, tem vários. Eu tenho um livrinho, uma libretazinha cubana, só de irei usobô, que tem, cara, centenas, cara, aquilo ali, mas isso, aí os jejuns africanos, isso é irrelevante, o que é importante é a mecânica. E a maior parte do livro, né, a maior parte do livro aqui, essas coisas todas aqui, é que ele faz o quê? Aquele método cubano de fazer, que ele faz o do composto, ele não tem um modulo, ele chama de do composto. Ele combina a primeira caída com a segunda, isso, o baraçá, ponto. Então aí ele tem um significado de baraçá. O que eu posso dizer para vocês é que esse significado que está aqui está muito ligado com aqueles tratados cubanos de Dissifá. É porque os cubanos eles têm dois tipos de tratado lá, cara. Eles têm um tratado que chama de Dissifá, que é um tratado muito mais ligado com a parte de orixá, e tem uns tratados de Fá mesmo, que são só por Fá. Isso era tudo uma coisa só e de repente virou dois, tá certo? Virou dois caminhos. Então tem um que é
interpretação. Inclusive tem um tratado tem um tratado completo, acho que é aquele tratado completo de Fá, ele tem lá, o nome desse, tratado completo de Fá, ele inclusive tem para cada Modu, ele tem lá o Disse Fá, por quê? Porque aquele Disse Fá é uma interpretação um pouco diferente, olha só que interessante, é um pouco diferente, não é exatamente igual ao Fá, mas aqui tem a forma do Disse Fá, que é a forma dos Lukumi fazer, e essa interpretação varia, porque é a combinação, na realidade, lá no tratado completo ele faz o Odu Obaraçá, tá certo? Obaraçá. Mas lá também ele bota a referência do Odu composto, Obaraçá, e bota o Disse Fá, que tem um significado, como repetindo, um pouco diferente. Não é exatamente igual, similar, tá certo? Mas não é exatamente igual, com outras interpretações, outros sentidos lá. Quem tem o tratado completo sabe que tem lá a parte de Sifá e tem a parte Fá. São duas coisas. Aqui é a parte de Sifá, tá certo? Então, assim, esse livro está em inglês, tá certo? Tem que ler. Eu recomendo que leia. É bom, olha, eu comprei, li, usei, tá certo? Então, continuo recomendando. Então, é isso que eu queria complementar para dar dica para as pessoas. Com relação a onde encontrar aquele livro, gente, eu não sei. Tem uma pessoa que eu conheço, chamado Marcelo, ele acha que encontrou a pessoa que tem esses livros, porque o outro até faleceu. E quem publicava os livros era ele. Você vai encontrar em si, eu vou ver com o Marcelo se ele tem referência de quem é a pessoa que tinha esses livros, depois quem tiver interessado. São 700 ebós. Tem o Adilson, ele, que era de Fá, né, falecido também, só conheço gente morta, né, falecido também, ele foi de Fá nigeriano, né. Então, ele fez um livro chamado 666 ebós de Fá. Não tem nada a ver com esses daqui, tá? Esses são muito melhores. Inclusive os do Heraldo, além dele falar do negócio, depois ele dá instruções, ele dá outras explicações. Ele é bem interessante, cara. O livro do Heraldo é bem interessante. Muito melhor que o do Adilson. Muito melhor, muito superior que o do Adilson. Assim, 10 vezes melhor, tá certo? Então era isso que eu queria dizer, complementando. Um abraço, até o próximo.